Às vezes tá acontecendo alguma coisa na vida dela, tá tendo algum problema, ela fala, puxa vida, eu sou como o pastor Chudir falou, eu sou uma pessoa cristã, temente a Deus, eu oro, eu jejuo, eu tô dentro da minha casa, eu achava que eu tava completamente liberta, mas não, eu tô percebendo através do podcast que existem algumas áreas que eu preciso ajustar. Se nós pudéssemos pontuar algumas áreas, pastor, quando o assunto é libertação, o que precisa de ajuste? Fala pra gente. Gente, é infinita a lista. Deixa eu ver aqui, ó. Eu coloquei, fiz questão aqui. As áreas são muitas áreas. Por exemplo, desde a área emocional da pessoa, porque tem muitas pessoas que são atacadas no emocional. Você acha que é, vamos chamar assim, que é algo natural que a pessoa, ela sai do primeiro casamento, vai para o segundo casamento, sai do segundo casamento, não funciona, e vai para o terceiro, e há alguém que falou para mim que está indo para o quinto casamento? Essa área não precisa de ajuste? Precisa de ajuste para a libertação espiritual. Não é, e ela é bonita, mas eu perguntei, mas eu sou linda, pastor. E ela puxou pra mim, pastor Chudir, eu sou linda, eu sou bonita, eu me sinto bonita. A questão não é que você se sente bonita, mas a questão é que tem algo concorrendo, brigando na sua vida, afetando a sua vida sentimental, a sua vida afetiva. Essa área precisa de ajuste. É uma área que precisa de ajuste. Tem outras áreas que eu falo no livro, por exemplo, relacionamentos, amizades tóxicas, entendeu? Alianças erradas. Há pessoas que, por exemplo, elas têm, sabe, se fosse você não tem a obrigação de ser amigo de todo mundo. Você pode ter amizade, quando eu falo de você não tem a obrigação, eu estou dizendo, por outras palavras, eles são teus amigos, mas não merecem a tua confiança. Só uma coisa, eu não vou deixar de ser amigos, mas não tem a minha confiança. O que de brasileiros e brasileiras não tem de gente que fica falando tudo pra todo mundo, acha que todo mundo é amigo dela, todo mundo é amigo dela, conta a vida dela íntima. Eu já vi pessoas assim, a pegar a mão, mexer, colocar na barriga da grávida. Eu falei disso aqui. Eu achei isso aqui trouxe um problema grave pra mim. Grave. Acho que foi no primeiro podcast que eu falei, cara, você vai tocar na barriga da mulher que tá grávida. Tá chegando em 3 milhões esse corte. 3 milhões de William, views. Eu falei só isso, pra mim tava tudo bem. Eu falei de uma verdade espiritual. O que veio de gente burra, vou falar em nome de Jesus, que comentou assim, o Ziel, mas você é um africano louco. Eu já coloquei mão de tanta barriga grávida, eu não tenho nada de mal. Você, tá bom, você não conhece o coração. A Bíblia vai falar em 1 Samuel... 1 Samuel fala assim, que Samuel vai na casa do pai de Davi lá, da casa de Jessé. Olha pra Eliabe e fala, esse que vai ser o rei de Israel, esse é o cara. E Deus fala assim, ó Samuel, o homem se atenta pela aparência. Deus, vejo o coração. O único que conhece o coração das pessoas é só Deus. Aí você vai passar a mão na barriga da mulher, você não sabe, o pai fala sobre espíritos. Isso é muito importante. Todo mundo é um espírito. Eu sou um espírito. Todo mundo aqui é um espírito. Agora você quer espiritualizar todo mundo? Não, nós somos um espírito que tem uma alma que habita dentro de um corpo. Isso todo mundo sabe. Aí você, que é o espírito Uziel, vai tocar na barriga de uma mulher. Querendo ou não, eu tô passando algo de mim para aquela criança. E dependendo da intensidade e intenção do meu coração, eu tô passando algo ruim ou algo bom para aquela criança. Onde que acontece a maldição familiar? Lá em África, você chega uma velha lá, Moneto, tá na barriga e toca na barriga da mãe. Já passa o espírito demoníaco. Sabe? E aí essa maldição hereditária passa pra família, passa pra criança. A criança vai viver um jugo que ela nem precisava viver. Comprar uma briga que ela não precisava comprar. Por causa dessas coisas familiares. Então, só, assim, eu sei que a gente tá falando dos ajustes. Mas só abrindo um parênteses porque começou esse assunto. Tem gente que acha, pastor, que o mundo espiritual, ele trabalha só pelo cultural. Não.
Isso aí é maldição só lá na África, colocar a mão na barriga. Não, aqui no Brasil os espíritos são brasileiros. Você entende a visão do povo? Tipo, não, um angolano tá chegando aqui querendo colocar a cultura espiritual no Brasil. Mas o espiritual não é assim, o espiritual é universal. Tô falando alguma coisa errada aqui, pastor? Gente, o espiritual, ele é espiritual no Brasil, é espiritual na Ásia, é espiritual na América, é espiritual na África, é espiritual em toda parte, gente. O diabo é espiritual. O diabo não é físico, ele é espiritual. Ele sabe o nível onde ele opera. É no espiritual, tá? E a palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Entendeu? Então, eu não estou causando aqui medo nem pânico. Tudo bem, continue sendo tocada na barriga, outra parte do corpo. Fique em paz, tá bom? Fique em paz. Não deu em nada? Tá bom, tranquilo. Porque você talvez, no momento, recebeu aquele toque da prima fulana. Porque há pessoas assim, que naquele discurso que o Zé falou, ela vai implorar um espírito mau e toca na sua barriga e há a transferência. E a transferência. Por isso que acontece as parteiras de Satanás, que são lá. Elas estão também nas maternidades, também chamam maternidade. Elas são nas maternidades também, tá? Para sacrificar. E outro detalhe, pactos de sangue que acontecem também, sobretudo quando você vai para a clínica, vai para um hospital, parte do seu sangue vai servir de amostra para e tal. Você tem que orar, Deus, eu vou para o hospital e já, Senhor, já estou cobrindo com teu sangue todo o meu sangue que for tirado do meu corpo, tá? Porque você não conhece a mão do enfermeiro, né? Que vai pegar a sua amostra, e porque muitos deles estão fazendo aliança com os hospitais, tá? A pessoa chega no hospital mais ou menos e sai pior às vezes, porque não sabe por que está saindo pior. Outra coisa, que a gente está falando das áreas que precisam de ajuste, são outra coisa que eu coloquei aqui no livro, e você vai ter acesso ao meu livro: inveja, ciúmes, competitividades, tá? A saúde física precisam de ajuste. O uso, por exemplo, das tuas prioridades. O diabo pode atacar seu tempo. Isso precisa de ajustes também. Porque você pode achar que está tudo bem, mas não é só essa questão que nós estamos achando aqui. Outra coisa, o medo do futuro. Ansiedade. Deus, olha meu tempo, olha, a pessoa está com uma síndrome de pânico por causa de que não conseguiu a realização do futuro. Ele está se suicidando porque estão olhando para o futuro. E o diabo se utiliza. Por isso que a libertação, ela é um pacote completo, gente. É um pacote completo. E quando eu falo disso, as pessoas agora porque começam a cair. Quando o pai fala das sutilezas, é muito importante. Sutilezas. As sutilezas de Satanás, porque Satanás se utiliza das nossas ânsias para ele atacar, porque é uma legalidade. O teu medo é uma legalidade. O demônio sente o cheiro de medo. Quando eu olho para a Bíblia, e a Bíblia fala várias vezes que Deus olha para até Moisés, não temas. Quantas vezes Deus falou não temas na Bíblia? Quantas vezes? Até um anjo apareceu para Abraão, não temas. Então eu creio que algo que é inimigo da fé, a única coisa que invalida a fé da nossa vida é o medo. E quando a gente tem medo do futuro, medo de não dar certo, medo de casar, aí você já está num casamento com medo de não dar certo e você está atraindo aquilo sobre a tua vida, porque a única coisa que é o oposto da fé é o medo. Aonde tem dúvida, Deus é invalidado, porque você está colocando a tua dúvida acima do Deus que você serve. Eu conheço uma pessoa, eu não preciso citar o nome dela, mas ele tinha uma namorada legal, mulher, como a gente diz aqui no Brasil, top pra ele, gostava dele, ele gostava dela, e ela tinha o desejo de ter filho. Isso há muitos anos atrás. E ele falou assim, não, eu tenho medo do que o filho vai se tornar quando ele crescer. E ele largou da mulher e tá solteiro até hoje. Meu Deus. Por causa do medo do futuro, cara. O medo de um filho que nem nasceu. Olha, não, sério, cara, parece engraçado, mas olha a profundidade do que o pastor tá falando. É um ajuste que precisa ser feito. Entendeu?
E quantos filhos de Deus não estão nessa situação? Porque a pessoa tá pensando que é só demônio. É só um tipo demônio físico que vai manifestar isso, são as sutilezas. As sutilezas. Então o diabo, ele esconde-se, camufla, né? Camufla? Camufla aí nesse negócio para desacreditar. Entendeu? Ele tá cegando. E felizmente o diabo tá ganhando terreno. Porque quando a gente fica brigando com o pastor Chordi, que está trazendo essas verdades, e você acha, não, isso aí. Enquanto estamos brigando, o diabo está tirando vantagem. Ele está dizendo, é isso que eu quero. Comenta lá isso. E ele está trazendo uma nova cultura aqui, cuidado com esse negócio aí. Sabe o que tá? O diabo está fazendo isso. Opa! Fala isso para desanimar o cara, para desativar toda essa nossa. Que o diabo quer um maior espaço de ação, de atuação nisso. Entendeu? Eu queria que o pastor fizesse um comentário pra gente fechar esse tópico do ajuste. Uma coisa que eu falo bastante aqui, falava nas ministrações também quando eu viajava, sobre Deus ser uma fonte inesgotável de revelação. Tem gente que limita a revelação de Deus. E cada vez que a gente se aproxima de Deus, a gente vê que sempre tem algo novo para descobrir de Deus. Eu sempre falo sobre isso, por exemplo, sobre Moisés. Moisés era um cara que conversava face a face com Deus. E quando ele teve a oportunidade de pedir uma coisa, ele podia pedir qualquer coisa. Ele falou, eu quero ver tua glória, porque ele sabia que tinha mais. Eu queria que você falasse sobre a pessoa precisar ajustar essa mentalidade de que ele é o sabidão, cara. Porque na internet tem muita gente assim. Não, isso aqui é assim e ponto final. Eu aprendi isso aqui. Só que, cara, Deus é uma fonte inesgotável de revelação. Isso é uma coisa que precisa ser ajustado, pastor. Rapaz, tô arrepiado até aqui. Quer ser... eu vou dizer uma coisa pra você. Nós nunca, enquanto estivemos nesta matéria, esse corpo, nunca conheceremos a Deus como Ele é, em sua revelação, em sua manifestação, em sua teofonia, né, que é aquela que Deus se dá a conhecer aos humanos. Não tem necessidade de fazer isso, porque Ele já deixou as estruturas aqui. E então, Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você achar que já conhecia, tanto mais você vai dizer, afinal eu não conhecia Deus. Isso aconteceu com os profetas. Isso aconteceu. Até o profeta Isaías chegou num nível da sua vida de tanta profundidade com Deus, começou a ser perseguido. Ele disse, eu sou o único Deus. A Jezabel, quem me matar? Elias. Foi Elias. Quem me matar, eu... Ele fugiu lá na caverna, achando que fosse o único. Deus disse, senhora, rapaz, tem muito ainda aí profetas que não se contaminaram. Eu sou um Deus de revelação. Quando você pensa que você é o único da história, está vindo mais. Então, o que Deus está dizendo? Você precisa ter sempre sede. Tanto mais. Às vezes, mais do que nós pedimos uma nova revelação, nós precisamos pedir mais sede de Deus. Que eu tenha mais sede de ti. Que ensina-me a te conhecer. Eu quero buscar mais de ti. Me dê sede. Não é uma nova revelação, uma profecia daqui. Não, me dê sede de ti. Porque naquela sede Deus vai se revelar. Deus vai entrar com providência e Ele vai mostrar para você quem Ele é. Então, nós nunca vamos ser plenos enquanto estivermos nessa nossa natureza pecaminosa. Essa natureza é limitante, é limitadora. Nós não vamos conhecer a Deus completamente nessa natureza. Tanto mais que você, quando acha que já conhece, é aí que você se engana. Cara, Jesus em João 17, quem tiver em casa leia, ele fala no versículo 24, Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que venham a minha natureza divina. Tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei fazendo isso, a fim que o amor que tens por mim seja repartido sobre eles, para que eu também seja um neles, até que eu seja um com eles, até que nós alcancemos a plenitude da unidade em Cristo. Eu creio que todo mundo na internet tem opinião. William,
Tô cansado, hater. A gente tá acostumado já. Cara, por dia tem uns 100 comentários só de gente falando mal, assim. Os eu desviado, não sei o que, vai aparecer um bruxo na tua casa. Tá bom, vai cair por terra. Porque, William, tem tanta gente que diz que sabe. Só que só os humildes herdarão a terra. Eu sei, a gente sabe tanta coisa, mas chega um nível... Cara, eu chego assim na presença de Deus. Deus, eu quero mais. Parece que quanto mais a gente quer de Deus, mais a gente sabe que a gente não sabe nada dele. A gente quer conhecer mais. Por isso a Bíblia fala que conheçamos e prossigamos no conhecimento de Deus. Sabe? É um processo. Não tem como pra onde fugir. Então essa é uma...